Olá, bem-vinda, Natália. Eu estou aqui convidando algumas pessoas e sugiro que quem entre e tiver o interesse também convide. Andréia, seja bem-vinda. Se vocês puderem chamar mais pessoas, seja bem-vindo, Renato, Natália. Estou aqui convidando gente que costuma gostar desse bate-papo, a gente vai convidando para estar aqui com a gente. Enquanto isso, a gente vai entrando num campo, né, de experiência interna, porque o convite é para uma reflexão que possa se tornar ação nas nossas vidas, né? Porque de que vale a gente sair estudando, compreendendo algumas coisas se a gente não manifesta na nossa vida, né? Então vamos lá, se você tivesse interesse, Patrícia, convida as pessoas, boa noite, gente. A gente tem dado, né, e esse ano, como eu não terminei no ano passado, a gente continua esse ano, dando continuidade ao livro do João Garriga, A Chave para uma Boa Vida. E é um livro espetacular, que mesmo que eu quisesse, não seria justo passar por ele de uma forma muito rápida. Então eu convido vocês a continuarem aqui comigo, com paciência, porque na realidade é um livro que está levando muito tempo. Oi, Carmen, querida, seja bem-vinda. Está levando um tempão, né? Mesmo porque eu faço lives muito esporádicas, né? É muito legal, se você tiver interesse, se gostar, que você entre, se inscreva no canal. Não que eu tenha nenhum interesse, quem me conhece sabe que eu não tenho nenhum interesse de monetizar, de ter seguidores. Tudo que eu venho fazendo é muito orgânico, muito natural, muito sem nenhuma pretensão. Vou tirar aqui o nosso som de fundo para a gente falar com mais calma. Mas às vezes você gostaria de ser avisado com antecedência, né? No YouTube, se chegou algum vídeo lá, ou acompanhar mesmo pelo Instagram, ou alguém que se interesse por isso. Porque na realidade aqui são pequenos fragmentos, pequenas sementes que eu já faço esse trabalho, gente, praticamente desde que eu me formei, há 38 anos atrás. Desde 38 anos, nesses 38 anos eu venho com essa proposta, que é algo que vem de dentro de mim, de estar compartilhando algumas reflexões com as pessoas, para que essas reflexões, claro que eu tenho interesse, eu sou bem interesseira, para que essas reflexões se tornem ações nas vidas de vocês. Porque enquanto nós estamos aqui somando conhecimento, fazendo leituras, mas não transformamos a nossa vida numa vida mais harmônica, mais feliz, mais tranquila, nós ficamos realmente à mercê de uma condição. Então, o convite aqui é para vocês estarem juntos nessa empreitada, né? Eu tô lembrando de umas pessoas aqui, tô convidando, gente. Vamos lá, Ingrid, querida, seja bem-vinda, se vocês quiserem convidar. E assim, a maioria das pessoas que me acompanham, eu já observei, assiste depois, quando tem tempo, e aí até comenta depois, manda mensagem para mim, e tudo bem, tá tudo no tempo. Então esse livro, A Chave para uma Boa Vida, de João Garriga, ele é um concentradinho. Carmen, que bom que você gostou de ser avisada. Eu chamo mesmo. Se tiver alguém aí que você lembra, alguém do Tai Chi Chuan, do nosso grupo, a gente vai chamando. Então, esse livro ele é um concentrado de orientações, na realidade, de caminhos, orientações de caminhos para que a gente possa ter uma boa vida. E aqui, boa vida não tem a ver com sucesso material, com sucesso na forma como o sucesso é apresentado nesse mundo doido que a gente está vivendo aqui. Esse sucesso, essa felicidade, essa boa vida, e talvez por isso ele não tenha colocado felicidade, né, palavras tão batidas como felicidade, sucesso, essas coisas. Ele colocou uma boa vida no sentido de que nós podemos viver melhor com tudo que é.
com a vida como a vida é. Porque quando a gente fala de felicidade, sucesso, a gente fica tramando, construindo aqui uma ficção, né? Uma ficção, algo que não é possível de forma linear na vida nós mantermos. Então, muitas pessoas levantam a bandeira de um sucesso permanente, de uma felicidade permanente, e nada disso permanece aqui na Terra. A verdade é essa, né? Oi, Rogério, querido, seja bem-vindo. Andressa, sejam bem-vindos. Carla, querida, olha só quanta gente querida que eu tenho aqui. E nós estamos no capítulo 9, gente. O capítulo 9, ele cai de novo um pouco nessa pegada de João Garriga, de contador de histórias, né? Não só inventor de histórias, como contador de histórias. E ele conta uma história aparentemente muito descabida ali, como ele conta, porque ele cria 3 personagens, que são o Juvenal, o Gerontal e o Eternal. Então são os nomes não muito charmosos, a gente pode dizer assim, mas eles têm o significado deles e a gente vai olhar para isso. E ele conta então que como se o Juvenal fosse alguém que tivesse nascido, vindo agora para a vida, o Gerontal, alguém que já viveu a parte, né? Na realidade são todos um só, tá, gente? Juvenal, Gerontal e Eternal é um só. E o Gerontal, esse mesmo ser, já lá na frente, no final da vida, com toda a sua experiência de vida, com toda a sua sabedoria, né? Então o Gerontal chega para o Juvenal, nos seus momentos finais, e entrega um presente para o Gerontal. E ele ainda cria aqui essa trilogia, e o Eternal sendo ser real, né? Aquele ser que permanece. Aquela parte luminosa dentro de nós que fica, que eterniza. Por isso ele colocou o nome de Eternal. E aí então é como se ele chegasse para esse Juvenal. Imagina só, eu gostei de imaginar isso. Gente, eu não sei se vocês gostariam, mas eu tô aqui convidando vocês para brincar disso. E como se vocês imaginassem nesse momento, você, né, lá nos seus últimos dias, né, com seus 100 e poucos anos, se Deus quiser, bem, com 100 e poucos anos, mas já partindo dessa história aqui, dessa personalidade, dessa vida. E você chega diante de você, eu já fiz esse exercício em imersões que eu participei, é bem interessante esse exercício. E esse ser que é você no futuro, você lá no final, chega para você e te olha, né? E quer te entregar um presente. Um presente de todas as conclusões dessa caminhada. Nesse capítulo eu penso, é só uma sugestão de uma ideia que me passou, que ele passa um pouco pelo momento autobiográfico de João Garriga, num momento de maturidade mesmo da vida dele, em que ele arrebanha um pouco do conhecimento dele, da experiência, da sabedoria dele e expressa isso através do Gerontal. Então esse Gerontal, ele chega e apresenta, então, dá um presente para o Juvenal, que está aí a começar, vai construir a sua vida. Como se a gente pudesse, eu, por exemplo, que já estou na maturidade, se eu chegasse agora para minha menina, né, você que de repente está me ouvindo aqui, que já passou os seus 50, 60, se você chegasse para sua menina, o seu menino e olhasse e contasse, né, pelos caminhos que você andou, contasse aquilo que vale a pena, falasse qual o melhor caminho a seguir, orientasse sobre as conclusões a respeito da vida. Então é isso que o Gerontal faz nisso aqui. E ele fala: querido Juvenal, eu sou o ancião que você se tornará. Imagina aí você ouvindo de você mesmo lá do futuro, né? Com toda essa amorosidade, com toda essa paciência, esse carinho, falasse para você, né? Olha, né, meu querido, venho de um futuro para te dar um presente. E o presente, gente, são o que ele chama de ordens da existência, que é como se fosse um pano de fundo das ordens do amor descritas por Bert Hellinger, né? A ordem do pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio no dar e receber, como se tivesse um pano de fundo, algo mais. É como se João Garriga aqui colocasse um adendo, um acréscimo de entendimento. E a primeira lei, a primeira ordem da existência que ele traz é a seguinte, é uma frase:
A vida é maior que nós. Talvez hoje a gente pudesse falar só disso, gente. Seja bem-vinda, Denise. A vida é maior que nós. Grande parte da nossa briga, da nossa revolta, da nossa mesmo da nossa desistência, do nosso desânimo, o que quer que seja que aconteça na nossa vida, vem da gente não concordar com essa afirmação. A vida é maior que nós. Nós continuamos no lugar de julgadores, considerando que a gente pode ditar as regras, porque a gente sabe quais as regras ideais. E a gente fica, ele fala isso aqui, é uma coisa que eu falo muito, a gente fica no apego ao ideal, perdendo, deixando escapar o real. Então, a vida é maior que nós. E aí a gente entra num campo da aceitação. O quanto que quando a vida puxa o tapete, que vivemos reveses, dificuldades, e às vezes elas são pesadas, eu estive com várias pessoas agora no início do ano contando histórias bem pesadas de fim de ano, 2 delas contando sobre amigos muito próximos que suicidaram. Dizem os astrólogos que um ano regido por Marte, 2026, é um ano muito propenso a coisas dramáticas como suicídio, violência contra si mesmo, violência contra o outro. E aí, coisas desse tipo atravessaram a vida de muitas pessoas nesse final de ano, da mesma forma como muitas pessoas viveram a pura alegria. Ok, né? Mas a vida é maior que nós, traz uma reflexão muito profunda. E eu penso que a palavra, talvez, para a gente resumir isso, seja humildade. O quanto que me colocar na concordância e na aceitação é me colocar no meu devido tamanho. É me colocar humildemente perante algo muito maior que eu, que você pode chamar de Deus, ele aqui chama de vida, não importa, não importa. Mas é o que determina essa ordem do universo, que determina coisas que a gente não pode guiar completamente. Ele fala mais à frente, eu me lembrei muito de uma situação que eu vivi num módulo que fiz com Vanderlei Passarella, na formação que eu fiz na Unipaz, Universidade Internacional da Paz, e Vanderlei Passarella meio que acendeu uma luz na minha mente, porque a época, lá dos idos 2014, eu tinha muito a bandeira, Marli, seja bem-vinda, eu tinha muito a bandeira de que a gente construía e guiava a vida. E era meio que avessa coisa do deixa a vida me levar. Que história é essa de deixa a vida me levar? Eu criei uma briga aqui com o Zeca Pagodinho aqui dentro de mim. Que negócio é esse de deixa a vida me levar? Eu tinha uma bronca com isso. Eu levo a vida. Eu construo a vida que eu quero viver. Eu faço escolhas conscientes sobre aquilo que eu quero. E, gente, isso não está errado. Porém, ouvindo de Vanderlei Passarella nesse módulo que eu fiz com ele, foi assim algo muito transformador para mim, porque ele diz assim: há momentos em que não há opção a não ser permitir, deixar fluir com a vida, com o que a vida apresenta. Isso é genial. E aí entrei dentro de uma linha balanceada, de um equilíbrio maior dessas questões dentro de mim, é o que eu estou compartilhando com vocês, no sentido de, alguns momentos eu vou guiar a vida. Eu estou aqui, eu estou com o meu caderninho aqui que eu já construí, passo a passo já dos projetos desse ano, quero até apresentar um projeto para vocês, que esse ano eu vou começar, sabe, eu já tenho aqui uma série de coisas que eu gostaria de realizar, quero continuar cuidando da minha saúde, continuar fazendo atividade física, tem uma série de coisas que estão na lista das coisas que eu quero trabalhar para a minha vida. Silenciar mais, tem uma opção de... a lista é grande, gente, eu espero que a de vocês também, mas tem momentos que não tem como, né? Então, como esse fim de ano, acompanhei pessoas que perderam abruptamente mães que nem eram idosas, pessoas que perderam amigos, amiga que suicidou, pessoas que perderam clientes que suicidou. Olha quanta história, né? Experiências de vida que a gente não tem controle sobre elas. Então resta-nos aceitação. Eu trouxe uma frase da Bel César, naquele livro espetacular dela que eu amo, que eu não canso de ler, que é o Livro das Emoções. Bel César é uma grande terapeuta, que ela diz assim: aceitação não é um ponto de acomodação ou de resignação, mas sim um ponto de partida
Afinal, se quisermos transformar algo, precisamos nos apropriar dele. Senão, o que iríamos transformar? Olá, Soraya, seja bem-vinda. O que iríamos transformar? Então, olha que interessante. Aceitação é um ponto de partida. Aceitação é uma ação, não é uma acomodação, uma paralisação. Então não tem jeito, lá para lá. Aceitação é compreender que naquele âmbito, daquela situação específica, eu não tenho controle. Isso vale para situações e pessoas, porque a gente continua querendo controlar pessoas. Eu comumente encontro pessoas querendo controlar pessoas, com seus comportamentos, controlar com suas palavras, controlar com sua ausência às vezes, com seu silêncio. Isso não vai dar em nada, não. Não vai dar em nada. Então, o primeiro ponto, a primeira ordem da existência, presente do gerontal para o juvenal, do seu eu mega maduro para esse que está aqui ainda na experiência de construção da vida, né? No meio, no começo, ele diz, a primeira ordem da existência, a vida é maior. É maior do que você. Você precisa compreender que a vida é maior do que você. E ele fala isso de forma tão bela, gente. Ele vai dizendo, nunca se sabe se avançamos nos momentos expansivos ou nos momentos de retração. A gente muitas vezes interpreta que a paulada que a gente recebeu na vida é só pra gente se retrair e perder e ficar na dor do sofrimento. A gente não sabe. Às vezes, exatamente aquele momento que fomos podados é que a gente ressurge. Eu tenho N exemplos desses na minha vida, e aí seriam exemplos infinitos, todas essas pessoas que eu acompanhei nesses 38 anos de trabalho terapêutico. Entende? Quantas vezes vi pessoas ressurgirem das cinzas de uma forma belíssima, reconstruindo, ressignificando, do nada. Pessoas que foram ao chão, sem trabalho, sem dinheiro, sem amor, ao chão, na lama da vida. E começaram de novo. E ele vai falando, se puder. A gente nunca sabe quando a gente está ganhando ou está perdendo de verdade, porque tudo é uma interpretação. Às vezes eu estou sentindo que perdi. Eu ouvi outro dia de uma pessoa, ela disse assim que, sobre um término de relacionamento, ela disse assim, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E foi um término trágico, violento. E ela disse, que bom que isso aconteceu na minha vida. Quanta maturidade a gente precisa adquirir para olhar para os percalços da vida e entender que são convites para que a gente escolha a partir deles. Você pode escolher a aceitação e transformar-se a partir de então, ou pode escolher a revolta, a mágoa, o ressentimento e adoecer com isso. Porque, aliás, eu acho que essa talvez seja uma das coisas que mais nos adoece. A nossa dificuldade de aceitar a vida como ela é. As pessoas como elas são, e às vezes a gente mesmo como a gente é. E aí ele diz, se puder, mantenha sempre a confiança. Apesar das intempéries que o visitarem. Sua vontade, seus desejos, seus medos, tudo que configura sua identidade é pequeno diante da vontade da vida. E a vontade da vida tem... Bem-vinda, Ana. A vontade da vida tem algo muito grandioso. Porque a vontade da vida é muito mais sábia. E a gente só vai processar a razão de certas coisas acontecerem na nossa vida se a gente se abrir para o entendimento. Né? Então ele vai falando, a vida é maior, como se Gerontal falasse para o Juvenal. Juvenal, a vida é maior. Portanto, você deve aprender a se sintonizar com os propósitos da vida, mesmo quando não combinem com seus desejos pessoais. O budismo já fala maravilhosamente bem que o maior de todos os problemas, as dificuldades é a ignorância. E o filho predileto da ignorância é o desejo. Ignorância de quem a gente é, ignorância do poder da vida, do quanto a vida é maior do que nós, entende? Seja bem-vinda, Kátia. Então, o quanto que a gente pode olhar para isso e transformar os nossos dias desde as pequenas coisas. Uma pessoa que se atrasou para o encontro, o carro que quebrou, uma conta que você não conseguiu pagar naquele dia,
Um esquecimento que foi bem prejudicial para você. Algo que você fez que, de repente, você poderia ter feito melhor. A gente não é perfeito mesmo, a gente está aqui em busca dessa perfeição, mas nós não somos perfeitos, nós vamos errar. É muito, muito pretensioso dizer que a gente não vai errar com ninguém, né? Então, o quanto que deixar a vida levar nessa sabedoria da vida, em determinados momentos, é estar num estado, numa compreensão de que eu realmente não tenho esse poder de controlar. E por que eu quero controlar? Por que eu tenho desejos? Por que eu quero... O que está por trás disso? Porque é bem do humano, do animal em nós, de só permitir, querer, desejar satisfação e não querer nada que seja contrário. Mas quantas coisas a gente quer e que na realidade não são conscientes. Vem desse ser animalizado ainda, preso aos sentidos, preso àquilo que é satisfação sensorial, distante daquilo que é a nossa missão como ser humano, porque eu penso que como nossa missão como ser humano, olha que eu vou falar uma frase incrível agora, a nossa missão como ser humano é ser humano, e deixar de ser esse animal preso né? O que é hoje, né? Eu vou falar isso para vocês, gente, às vezes eu fico pensando assim, qual é o sentido de uma pessoa postar? E aí eu sei que eu vou cutucar muita gente. Seja bem-vinda, Juliana. Vou cutucar muita gente. Tipo, postar um prato de comida. Por mais belo e incrível que seja. Mas aqui é um julgamento. Eu quero que vocês filtrem isso. Eu não estou dizendo que eu estou certa em absoluto. Eu só estou questionando isso, né? Porque são valores que a gente muitas vezes traz para a nossa vida esses valores como sendo o grande barato da vida, um resort onde eu sou servido 24 horas por dia. Uma comida extraordinária, exótica, caríssima, maravilhosa. Um passeio num iate incrível, uma viagem à Grécia. Tudo bem você querer expressar seus prazeres, mas como se... O problema é expressar isso como regra de felicidade. Só isso, acho que é onde eu queria chegar aqui. O problema é a gente expressar isso como regra de felicidade. Como regra de sucesso. Como regra de uma boa vida. Esse é o risco. Acho que é isso que eu queria dizer. Não tem nada errado em que todo mundo faz. Entende? Mas é o que a gente está levando para a nossa vida de estar bem. A gente pode estar bem em meio ao caos. Se a gente souber extrair disso um degrau para que a gente possa galgar virtudes, construir para a nossa vida mais resiliência, mais capacidade de lidar com problemas, estratégias inteligentes para sair do sufoco. Então, eu acho que isso é uma boa reflexão para a gente trazer para a nossa vida. E ele vai dizer assim, a vida é uma espécie de diálogo existencial, por sorte criativo, entre nossos desejos e os desejos da própria vida. Mas a vida é sempre soberana. É sempre o desejo da vida que prevalece. Os mais felizes são os bons navegantes. Olha que frase boa, gente. Os mais felizes são os bons navegantes, que sabem enfrentar o mau tempo e construir a vida sobre a contrariedade. Esses são os mais felizes. Que coisa linda. Os mais felizes são os que chegam à aceitação. O grande sim à existência. Como a existência é. Eu não posso mudar o que é. O que veio para mim como proposta inteligente da vida. Porque a vida é inteligente. Aqui existe um caminho muito inteligente. Uma arquitetura inteligente maior que a nossa vida, sobre a nossa vida. Cada vez que tiver uma dificuldade ou um ente querido tiver algum problema, você poderá se perguntar o que ou a quem está dizendo não. Ou a que ou a quem não consegue integrar e amar. Olha que coisa incrível. O quanto que as nossas dificuldades, os nossos problemas, principalmente aqueles que estamos nos demorando, aos quais estamos presos. Quantos problemas e dificuldades estão relacionados ao não que eu estou dizendo. A vida como a vida é, a pessoa como ela é, a mim mesmo como eu sou. E isso vale para nós e para todos que estão à nossa volta. Dizer não é uma tentativa legítima de fugir da dor. Tudo bem.
Muitas vezes a gente não quer nem olhar para aquilo. Quantas pessoas eu encontrei, gente, no consultório, que não lembravam absolutamente nada da infância? Ah, isso é um fenômeno natural, a gente não lembra mesmo? Não. Foram realmente tamponando as experiências. Porque a memória está toda aqui. Entende? Mas a gente vai deixando de olhar, deixando de ver. E muitas vezes a gente vai deixando de olhar para nós mesmos. E o preço disso é altíssimo. É doença da mente ou do corpo. Quando a gente deixa de olhar para a gente. Hoje eu atendi um rapaz e ele me perguntou, estava estupefato porque a cliente dele havia suicidado. E ele, muito chocado, e ele me perguntou assim, como que uma pessoa chega nesse ponto? Eu não tenho essa resposta particular, claro que cada um tem o seu próprio caminho. Mas eu falei para ele, de uma forma geral, com acúmulo. Ninguém chega nesse ponto de uma hora para outra. Acúmulo de inconsciência, acúmulo de distanciamento de si e da vida. Acúmulo de não reconhecimento da grandeza da vida. Acúmulo de distância de Deus. Tantas coisas a gente poderia colocar nesse sentido. Mas ninguém chega nesse ponto do nada. Do nada não é possível, nós vamos construindo a nossa vida. O destino que aceitamos, olha que lindo, nos toma em seus braços e nos conduz à vida. Porém, aquele do qual tentamos escapar, nos persegue, reclamando seu direito imperioso de ser. Aí a gente, foge do negócio, não quer olhar, não quer ver para aquilo que nos atravessou, continua negando, continua acusando pessoas, situações, às vezes Deus. Quantas pessoas eu encontrei pelo caminho que diante de uma perda muito dramática na vida, uma situação muito dramática, começaram a se distanciar de Deus e disseram, não, Deus não me atendeu. Eu não quero mais estar em conexão com Deus. São escolhas que têm um preço. E ele fala mais, escolha sempre o real contra o ideal. Seja bem-vinda, Roberta. Escolha o amor por tudo que existe contra as suas crenças, sua ideologia, a pequenez de suas ideias de justiça infantil que aplacam sua má consciência. O que é justiça infantil, gente? Eu falo isso muito, Eu falo muito isso. A vida não é justa. A gente quer que a vida seja justa. Não é justa dentro dessa justiça equânime que a gente fica aqui criando como crença. A vida é a vida na sua maioridade, na sua complexidade, trazendo para nós o que tem para ser vivido. Seja bem-vinda, Fernanda. Então ele vai dizendo, procure seguir a máxima de Santo Agostinho, aceite com alegria o que a vida lhe dá e deixe ir com a mesma alegria o que a vida lhe tira. Eita, difícil, hein? Daí o desafio. Dificílimo, mas não é impossível. E se eu continuar dizendo que é difícil, mais difícil vai ficar. Aceite com alegria o que a vida te dá. Porque às vezes nem isso a gente faz. A vida deu e a gente não reconhece. Eu estava conversando com uma amiga e ela falando para mim, não, porque eu fiquei chateada, porque ninguém me ligou no Natal, as minhas amigas de não sei aonde, minhas amigas de não sei, ninguém me deu um telefonema no Natal, isso não é amiga. Eu ouvi ela falar, é uma querida. Eu falei para ela, e quem te ligou? Você acredita que só 3 pessoas, ela vive sozinha, só 3 pessoas? Eu falei, quem? E aí, quem que te ligou? Eu perguntei. E aí ela começou a enumerar. Só que quando ela começou, gente, isso é muito incrível. Quando ela começou a enumerar, pelo menos 5 nomes já apareceram de cara. Ou seja, olha o que a mente faz. A mente nos trai. Ela queria que fosse pouco, para que ela pudesse reclamar, para que ela pudesse estar em discordância. Olha a doideira da nossa cabeça. Mas não era só 3, não, era uma porção. Aí eu fui perguntando, e fulano? E fulano, não, ligou, mas ligou uma vez só. Mas só falou comigo no Natal, no Ano Novo não. Entende a nossa contabilidade? Essa é a nossa contabilidade. Então, recebe com alegria o que estão te dando. Porque, gente, a gente recebe todo dia. Se você saiu e tinha uma luz ali que é do sol, você recebeu. Se você tomou um copo d'água, você recebeu. Recebe com alegria aquilo que te dão. Mas também, deixa aí com alegria aquilo que se vai. Porque em algum momento nós tivemos. E só por isso devemos agradecer. Isso vale para os nossos pais, as pessoas que estão na maturidade, que os pais já se foram.
muitas vezes ficam ali nessa lamentação, e no entanto, por que a gente não pode pensar nos pais que tivemos e ficar com eles? Isso é maravilhoso, eles foram reais, eles estiveram conosco. Isso é muito bom. E ele vai seguindo, ele vai falando que o coração se mantém vivo quando desafia essa pequena consciência, sabe? Limitada. Repleta de argumentos do eu, porque eu. Quantas vezes a gente fala eu? Aliás, esse é um desafio aí da minha vida. Eu quero treinar aí um pouco a minha fala para falar menos eu. Porque a gente fica preso nesse círculo, identificados com isso, como se a gente fosse essa personalidade que vira pó, minha gente. E não vai ser para sempre. É muito importante. O budismo sempre nos convida a olhar para o dia de hoje como se fosse o último. Esse é um baita exercício. Como seria se fosse o último? Então o coração se mantém vivo quando ele desafia essa pequena consciência e se entrega à vida. Né? Mas são 3 ordens da existência. Vou adiantar aqui, porque só essa já dá um caldo, né? Entender que a vida é maior e que tem coisas que eu não vou, definitivamente eu não vou dominar, controlar, é muito grande. E aí, a segunda ordem da existência é: a vida se encontra no futuro. É meio paradoxal se a gente entende que só existe presente. A vida se encontra no futuro. É paradoxal, e ele até cita aqui o budismo, que prega a questão do aqui e agora, do momento presente, como um momento verdadeiramente real. Mas o que ele quer dizer é que a gente está aqui, mas a gente pode olhar lá na frente como uma projeção, e isso nos impulsionar da mesma forma que os nossos antepassados aqui atrás estão nos apoiando. Esse futuro que eu posso visualizar pode me apoiar. Eu só posso construir um projeto para 2026 se eu visualizar de alguma maneira os meses acontecendo, o tempo mesmo. Não tem como eu projetar, fazer agora, não, eu vou criar agora, como eu criei agora, que eu vou apresentar para vocês, né, os círculos de transformação e cura, que serão encontros que eu vou realizar durante todo o ano, com todas as técnicas que eu tenho, né, e não são poucas, para trabalhar de uma forma mais intensiva, mais imersiva, mais profunda, todas essas questões que a gente tem que... Gente, é um ano que a gente tem que, fazer acontecer. Essa cura interior, esse resgate da nossa criança, esse amor por nós mesmos, essa saúde plena da nossa mente, do nosso mindset em relação à vida e a tudo mais, né? Então, eu só pude pensar nos círculos de transformação e cura depois que eu projetei ele no futuro. Como seria, que lugar seria, como que aconteceria, quais técnicas eu usaria, que pessoas eu convidaria. Entende? É futuro isso. A vida se encontra no futuro nesse sentido. Né? E aí ele faz, né, essa pergunta para a gente sugerir aqui: onde estarei, onde viverei o resto da vida? Onde eu viverei o resto da vida? Futuro. Nesse sentido, entende? Onde eu viverei o resto da vida? E tudo que eu semear hoje, inevitavelmente eu vou colher nesse futuro. Então hoje ele é esse real, palpável, mas eu estou olhando para lá, eu posso olhar para lá e reconhecer que esse futuro está aqui se apresentando, mesmo que hoje seja o último dia. Mesmo que hoje seja o último dia. Né? Então, ele fala que o passado mais agradece é um futuro belo. O que o passado mais agradece é um futuro belo. O que nossos antepassados mais agradecem é o progresso, a luz e a felicidade de seus descendentes. Não deixe de se orientar para o amanhã. Que lindo, né? Eu sempre digo, quando alguém me traz a dor de uma perda de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, eu sempre falo, a forma mais bela de honrar, de fazer valer a pena a vida desse ser que você ama, que se foi, é você ser feliz. É você viver uma boa vida. É você fazer da sua vida algo valioso. Em que sentido? No sentido de entregar para a vida, e a gente entra na terceira ordem da existência, que é lindíssima, o seu serviço da melhor forma, o seu dom, a tua entrega. Não precisa ser nada grandioso. A gente tem uma megalomania aqui, que para a pessoa ser boa, louvável, elogiável, ela tem que ter coisas grandiosas. Não tem que ter nada grandioso, gente.
Tem que ser você na sua expressão única. Oi, Lígia, seja bem-vinda. Na sua expressão única, você ser você e entregar para a vida o seu serviço. Você é uma pessoa que é ligada à sua família, que ama a sua família, que entrega o seu serviço para a sua família, que seja. É para o teu trabalho, que seja. É para os teus amigos, que seja, mas que a gente possa entender, né? Essa terceira lei, essa terceira ordem da existência, que é lindíssima também, né? O sentido da vida é servi-la, servir a vida. Porque quando eu sirvo a um semelhante, a um familiar, a um amigo, a um desconhecido, eu estou servindo a vida. Nós somos só veículos da vida. A vida passa por nós. A gente acha que a gente passa pela vida, não. A vida passa por nós. Nós somos canais de expressão da vida. E quando a gente entende isso, eu não fico aqui querendo nortear o que seja mais para a direita, mais para a esquerda. Eu não fico aqui querendo dominar nada disso. Eu estou a serviço daquilo que é o melhor de mim para entregar para essa vida, né? E ele vai falando que nessa terceira ordem, né? Ele vai dizendo assim: vem nos sussurrar, o gerontal para o juvenal, vem nos sussurrar que há 3 grandes pecados que você deve evitar nesse processo, né? E ele vai dizendo: o primeiro é dar o que não tem. Ah, Ana, mas a pessoa não pode dar o que não tem. Claro que pode. Quantas vezes eu vi pessoas na total carência afetiva, ali bajulando, fazendo tudo para o outro, acarinhando, sendo que o pote estava completamente vazio. Era quase que um esqueleto, uma caveira ali entregando alguma coisa. Entende? Dar o que não tem. E aí João Garriga não cita, mas ele toca um pouco nas leis da ajuda, nas ordens da ajuda descritas por Bert Hellinger. Dar o que a gente não tem. É pecado em que sentido, gente? É falso. Olha que coisa. Dar o que não tem é falso. Aquelas pessoas que presenteiam muito, aquelas pessoas que ficam ali na bajulação, aquelas pessoas que ficam preocupadas demais com você. E na realidade elas estão querendo isso para elas. Porque elas estão carentes, elas estão na falta. E ficam ali nesse movimento até que um dia, esse barco furado, né, afunda. Afunda. Então esse é um dos pecados, porque está ligado à falsidade. O segundo pecado é não dar o que tem. Olha que interessante. Quantas pessoas têm bondade dentro de si, tem boas palavras, tem o silêncio, tem carinho, tem tanta coisa, recebeu tantas coisas de sua família original e não dão. E aí a gente pode ir também para o material, gente. Aquele seu armário lotado de roupa que você não usa, esperando você perder 10 quilos, que você não vai perder em 2 meses, em 1 mês, e aquilo tudo lá. Hoje a minha cabeleireira contou para mim uma coisa tão interessante, ela contou de uma amiga dela que fez aquela coisa da vida simples. Então ela tem uma calça jeans, uma calça preta, uma calça bege. Diz que o armário todo é uma portinha. Olha que coisa. Ah, gente, não precisa radicalizar, mas eu tô falando quanto das nossas coisas acumuladas a gente não dá. Tanto daquelas que são imateriais, quanto que são materiais. Vamos lá, gente, vamos aproveitar início de ano, vamos fazer uma revolução aí. Às vezes um telefonema para alguém que você sabe, que mora só, que tá sozinho, que perdeu um ente querido, que tá sofrido. Um telefonema, mas que seja, que você tenha de verdade para dar, que seja genuíno. Porque ele fala que quando você não dá o que você não tem, você está na covardia. Na covardia. Quando você não dá o que você tem. E por fim, o último pecado que ele pede para a gente evitar é não se entregar ao trabalho interno de distinguir, de saber a diferença entre aquilo que você tem e aquilo que você não tem. E aí ele fala que é a nossa preguiça. A nossa preguiça de autoconhecer. Nós estamos aqui com 13 pessoas. Quantas pessoas precisariam, falam que precisam, de uma orientação, de uma reflexão, de alguém que... E não buscam, ficam vendo rios do nada, né? De gente encaixando uma coisa na outra. Um movimento aleatório, completamente inútil. Quantas pessoas... Oi, Marcela, seja bem-vinda. Quantas pessoas perdidas no nada...
e não investindo nesse trabalho interno. Eu não sei, e isso tem um preço muito alto, muito caro, porque lá na frente, vai pesar esse saco vazio de entendimento, de autoconhecimento, de compreensão da vida, de amorosidade para consigo, porque, gente, arregaçar a manga e ter força para olhar para a gente, para refletir com tudo isso que a gente está falando aqui, é sair da preguiça, né? É sair da preguiça. E aí ele vai dizendo isso de forma muito, muito bela. Ele fala assim, entregue o que o move, né? Em serviço, entregue o que o move, que é seu dom, seu talento, seu presente, né? Seja real, verdadeiro, não um personagem fabricado. Ah, então disseram que o legal é isso daqui, aí eu vou ser isso daqui. Então agora, uma mulher de 60 anos tem que fazer... Não pode ter 60 anos. Né? Uma mulher de 60 anos tem que aparentar 45, 50. Ah, não, agora uma pessoa tem que ter tantos e tantos diplomas. Entende? Porque isso é o que o mundo diz que é o certo. Ou então você tem que ter um relacionamento, sendo que você pode estar muito bem sozinha. E aí, porque o mundo diz, como assim você está sozinha? Ou então você casou-se, mas você não quer ter um filho, mas aí o mundo diz que você tem que ter filho. Ai, não é cansativo isso? É bem cansativo isso. Porque a gente vai construindo personagens até um dia, né, a gente descobrir que a gente está longe da gente. E aí o corpo grita, gente. Porque o corpo está a serviço da vida, invariavelmente. A gente é que resiste. A gente é que resiste. E aí, como a nossa resistência muitas vezes é persistente, acumuladora, a gente adoece, fisicamente, inclusive. Né? Ele vai falando, no jogo da vida, enfrentamos constantemente esse diálogo entre nossos desejos, nossos medos, né? Nossos medos e os desejos da vida. Um diálogo no qual ela é que tem a primeira e última palavra. Porque, de certo modo, somos vividos pelo viver. Ou seja, não simplesmente vivemos nossa vida. A vida vive a si mesma por meio de nós. Isso é genial. A vida vive a si mesma por meio de nós. Somos seu maravilhoso experimento. Entende? E quando eu estou a serviço, quando eu compreendo que a vida é essa grandiosidade toda, quando eu não estou aqui na bronca, né, com as coisas que me acontecem, eu me abro. Para deixar fluir. E é incrível, porque aí as coisas vêm, as coisas acontecem, as pessoas chegam, é lindo de ver isso. Né? Então ele vai falando que está provado que as pessoas que vivem em campos relacionais mais ricos nesse sentido, que têm bons amigos, né, e uma vida social também bem legal, elas estão mais firmes na vida, têm mais vontade de viver. Então eu também preciso criar laços para isso. Né? Ele fala, risquemos-nos na direção daquilo que nos move, mas também na direção das pessoas. E o que não me move, ele vai falando dele, o que me move é o amor. No caso dele, uma companheira, por isso que eu falei que é meio autobiográfico esse capítulo. Os filhos, ter filhos, move-me escrever poesia, cozinhar para os outros, move-me ser marceneiro, move-me contemplar o mar. O que te move? O que te move, né? Isso é algo muito particular, porque tem pessoas que vão gostar de coisas muito particulares, né? Eu lembro que meu pai, ele às vezes trabalhava muito, 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 e chegava ao fim do dia, ele ia para a oficina que ele mesmo construiu para ele, e eu muitas vezes ia lá incomodar ele, certamente, né? Eu devia ficar enchendo a paciência dele, porque eu queria ficar perto dele, e eu ficava lá conversando e brincando com os parafusos. E ele ia trabalhar, ia fazer coisas com madeira, ia serrar, ia martelar, e aquilo era extremamente prazeroso para ele. Isso era o dom. Ele construiu pra gente uma casinha de bonecas, os móveis das bonecas. Era tão bonito isso, ele fazer aquilo tudo, tão lindo. Oi, Mônica, Tetel, sejam bem-vindas. Então, que a gente possa entrar nessa consciência, né? E agora, nessa primeira live, a gente inaugurar aqui um caminho de busca mesmo desse autoconhecimento, de quem sou eu, e quem a vida, esse experimento que eu sou da vida, né, me trouxe uma série de características que são só minhas. Como eu vou entregá-las, né? Como eu vou colocá-las aí no movimento do viver.
E ele diz: a vida tem a última palavra, e quando a vida fala, nós escutamos. E quando conseguimos escutá-la, então estamos também em uma sintonia maior com a nossa felicidade. Então, uma boa vida, né? Uma boa vida também é aquela vida que a gente escolhe concordar com aquilo que nós não podemos controlar e se abre para entregar, para fluir com o que é, da melhor maneira que a gente puder. Que seja um ano para todos vocês, um ano de muita entrega, um ano de arregaçar as mangas, porque é o que a numerologia está propondo no ano 1, um ano de estar com todas aqui as cartas na mesa, mas não para olhá-las mais, mas para reorganizá-las, para colocá-las em ação dentro de um objetivo pessoal, daquilo que você quer realizar. Que seja um ano maravilhoso para todos vocês e que vocês possam aceitar o meu convite. Dia 7 de fevereiro vai ter aí, né, o lançamento desse novo projeto e é um desejo muito grande do meu coração. Então, dia 7 de fevereiro, Círculos de Transformação e Cura, onde eu vou levar a hipnose, vou levar as constelações familiares, vou levar o EFT, técnicas como visualização criativa, neurolinguística, ou seja, tudo que eu angariei nesses 38 anos, que eu fui somando, a gente vai colocar técnicas, trabalhos, durante 3 horas, uma imersão de trabalho interior que vale por muita terapia. Né? Então, eu penso que a gente pode acelerar o nosso processo de autoconhecimento dentro desses caminhos imersivos, onde a gente fica mais tempo dedicado, focado em olhar para dentro e curar as nossas feridas e tratar aquilo que ainda dói em nós e construir conscientemente caminhos cada vez melhores. Então, eu vou lançar aqui no Instagram toda essa divulgação, vai ser presencial. A André está perguntando, vai ser presencial? Eu sei que você não está aqui, né, André? Mas serão encontros provavelmente bimestrais e eu vou ficar muito feliz de ter, né, bastante gente lá comigo trabalhando essas questões. Então, feliz ano novo para todos vocês e muito obrigada pela presença, muito obrigada àqueles que também ouviram depois, né, assistiram depois. Beijo.